Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 834. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, ou Bagdadi. Animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e bastante tarifado. Bastante tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da economia e da política internacional. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 16 minutos da segunda-feira, 14 de abril de 2025. Tanguy, fica um registro importante. Nós vamos embarcar para a África na próxima quarta-feira, dia 16, e, consequentemente, as gravações dos episódios sofrerão aí alterações. Acompanhem a gente nas redes sociais, né? Vai estar lá no descritivo do episódio, o Instagram do Petit, o meu Instagram, o Instagram do professor Bagdadi, porque sempre que tiver ali uma live ou a gente tiver alguma previsibilidade sobre a agenda de gravações, vamos divulgar por lá. O Petit Jornal vai para a África com os amigos da Latitude. Fica aqui o nosso abraço para eles. Embarcamos aí na quarta-feira, dia 16, e voltamos, né, Tanguy, no dia 6 de maio. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo 834. Daniel Souza, continuamos na mesma toada. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha no YouTube, no podcast. Sejam muito bem-vindos. Continuamos na mesma toada, Daniel Souza. Donald Trump não se decide se casa ou se compra uma bicicleta. Se vai para um lado, se vai para o outro, se tarifa, se não tarifa. Ele primeiro tarifa todo mundo, aí depois tarifa só alguns, aí avança com a tarifação, aí recua com a da tarifação. Aí no final de semana ele solta uma nota, dizendo que mudou tudo e depois ele diz que não mudou nada. Estou confuso, pelo amor de Deus, Daniel. O que aconteceu? Ô, Tanguy, você sabe que na sexta-feira nós tivemos Eu não sei de mais nada. Não me fala, você sabe, Tanguy. Eu não sei, Daniel. Continua, eu tenho não sei. certeza que Donald Trump ouviu a sua análise sobre o peso dos produtos eletrônicos na pauta de importações dos Estados Unidos, né, importações de produtos chineses. Ato contínuo, ainda naquele dia, depois de ter ouvido o Petit Jornal, o governo Donald Trump resolveu isentar smartphones, laptops e outros produtos eletrônicos das tarifas recíprocas contra os chineses. Consequentemente, esses produtos não estão mais sujeitos a 145% de imposto, eles estão sujeitos a apenas 10%. Exatamente como todos os outros países estão sendo tarifados em 10%. Donald Trump, Tanguy, voltou atrás sem admitir que voltou atrás. Ouviu o Petit Invest, ouviu que isso ia causar inflação, ouviu que as pessoas não iam conseguir comprar smartphone, ouviu que as pessoas não iam conseguir comprar os seus laptops e acabou recuando, mas sem admitir que está recuando, apenas dizendo ali que está conseguindo uma imensa vitória, o que não é exatamente o que a gente está observando, né? Agora, Daniel, esse movimento todo dele, vou tarifar, vou mudar, tudo vai ser diferente e tal, era basicamente para conter o déficit americano com a China, né? Com vários outros parceiros. A gente viu que quanto mais deficitário os Estados Unidos eram com os outros países, maiores as tarifas. Com a China, o déficit é gigantesco, de quase 300 bilhões de dólares por ano de déficit. Então, o objetivo era exatamente conter o déficit. E grande parte do déficit, Daniel, estava, hora a hora, na importação de smartphones e laptops. Ou seja, no momento em que ele volta atrás, tudo que ele fez meio que perdeu sentido, né? A gente falou sobre isso na última sexta-feira, quando a gente coloca, lá no Petit Invest, né? Quando a gente soma aquilo que os Estados Unidos compram de smartphones e computadores da China, representa 123,9 bilhões de dólares. É quase metade do déficit americano com a China, é composto exatamente pelas importações de smartphones e computadores. Ou seja, de fato, como você falou, né? Ele recuou, sem dizer que recuou, se colocando numa posição magnânima de estou fazendo uma concessão. Pois é, Tanguy, mas é claro que tratando-se de Donald Trump, a gente não vai ter nenhuma estabilidade no que diz respeito às suas decisões. Afinal, ele voltou a falar de tarifas sobre produtos eletrônicos nesse domingo, no dia de ontem. Ele afirmou que, abre aspas, ninguém vai se safar das balanças comerciais injustas e das barreiras tarifárias
não monetárias que outros países usam contra nós, especialmente a China, que de longe nos trata pior. Fecha aspas. A declaração acabou sendo feita, Tanguy, na sua plataforma, né, na Truth, algumas horas depois do secretário de Comércio dos Estados Unidos ter alertado que smartphones e outros produtos eletrônicos importados da China ainda estarão sujeitos a tarifas. Não sabemos quando, não sabemos quais tarifas, mas eu não recuei, eu estou apenas ganhando aqui um pouco de tempo. E é interessante destacar, Tanguy, porque as ações dessas empresas acabam flutuando de acordo justamente com as declarações de Donald Trump, e tem muita gente ganhando dinheiro nessa brincadeira. Muita gente também perdendo dinheiro, se você souber ali, digamos assim, como é que essas declarações acabam acontecendo. E não é só isso, Tanguy. Nós estamos falando de empresas americanas que, por enquanto, mantêm suspensas as suas remessas para os Estados Unidos, particularmente a Apple, porque teme que no meio do transporte você tenha uma mudança da política tarifária. A Apple está errada? Não está errada, tá? Mas o que me chama também a atenção, Tanguy, é que o Donald Trump, no dia de hoje, não é apenas isso, sugeriu que talvez não vá ter mais tarifas sobre automóveis. Porque ele chegou à conclusão, Tanguy, que algumas fábricas vão precisar de mais tempo para se adaptar e tal. Então, vai ter aí um processo de recuo. Mas o Trump não vai dizer que é recuo, ele vai dizer que é apenas uma estratégia absolutamente brilhante que ele está adotando nesse jogo. E quando você pega os editoriais dos principais jornais de economia dos Estados Unidos, tem que o pessoal está exausto, o pessoal não aguenta mais, porque nada é pior em economia do que imprevisibilidade. Como é que as empresas conseguem fazer seus investimentos? Como é que as empresas conseguem fazer as suas remessas de produtos para os Estados Unidos? É algo que está trazendo enormes dificuldades e isso vai impactar, e não vai ser pouco, no comércio americano e, consequentemente, no crescimento americano. Você pode ter uma estratégia, mas que estratégia é essa? Você ficar avançando e recuando o tempo todo está cansativo, está ficando manjado e está até desmoralizando a própria estratégia dos Estados Unidos. Só para trazer aqui um dado, Daniel, você falou sobre a indústria automobilística. O Trump disse, de fato, que pretendia tomar algumas medidas para ajudar a indústria automobilística nacional. Normalmente, quando a gente ouve isso, a gente pensa, na hora, eu imaginei que ele estava falando em tarifar mais as empresas estrangeiras, né? Na verdade, as importações. Mas era tarifar menos. Só que é tarifar menos, exatamente. E o dado é um dado interessante. 46% dos veículos consumidos nos Estados Unidos, vendidos em território americano, foram produzidos fora do país, o que é um negócio inacreditável. 46%, né? Metade, né? Virtualmente metade. Apesar dos Estados Unidos terem uma indústria de automóveis bastante tradicional e tudo, você tem a Ford, né? Você tem a General Motors e tal, mas ainda assim a importação é muito grande e você tem muita importação que é intrafirma, né? Então você tem a empresa que produz nos Estados, que tem uma montadora nos Estados Unidos, mas compra automóveis de fora para compor o seu pátio, por exemplo. Então, quando o Trump fala em ajudar a indústria automobilística, olha que loucura, tributando menos. Ou seja, há uma consciência de que tributar mais significa atrapalhar uma parte da produção das empresas americanas. Quem não tem nada a ver com isso, Daniel Souza, e está começando a pensar como é que eu vou me servir deste banquete que me está sendo oferecido, é Xi Jinping, o presidente da China, Daniel Souza. Ele está, neste momento, no Vietnã, e ele pretende ir, além do Vietnã, a Camboja e Malásia. Não, e por aí, acaso, países que foram inicialmente pesadamente tarifados pelos Estados Unidos, depois houve o recuo, claro, mas esses países acabaram sendo alvos importantes, né? E aí, Daniel, olha só que maravilhoso, né? Olha como é que o movimento ele faz sentido. A gente falava aqui, na sexta-feira a gente falou bastante sobre isso, né, no Petit Invest, que os Estados Unidos compraram de produtos chineses, ou seja, produtos que saíram da China em direção aos Estados Unidos, algo na casa de 438 bilhões de dólares. É muito. É muito, não há nenhuma dúvida disso. Só que o principal mercado de exportações da China não são os Estados Unidos, mas é a soma dos países da ASEAN. Daniel, os países da ASEAN são aqueles países do Sudeste Asiático. Quando você soma aqueles 8 países ali, a gente está falando em 586 bilhões de dólares em mercadorias. Então, o que é essa visita do Xi Jinping a Vietnã, Camboja e Malásia?
Vietnã, Camboja, Malásia e demais membros da ASEAN, a gente vai ter que se juntar aqui. O negócio é que tá vindo aí essa onda tarifária e tal, ela não agrada nenhum de nós, ela prejudica todos nós. Que tal a gente se aproximar mais? Que tal vocês aí da ASEAN pegarem os produtos de vocês que iriam para os Estados Unidos e venderem para mim e vocês comprarem os meus produtos? E aí tem uma frase que é absolutamente maravilhosa, né? Porque ela é dita pelo líder de um país comunista, liderado pelo Partido Comunista Chinês, que está visitando um outro país cujo modelo é oficialmente comunista também, que é o Vietnã. E a frase dita por Xi Jinping ao chegar ao Vietnã, um país, pelo menos nominalmente, virtualmente comunista, é: nenhum vencedor pode emergir desse conflito comercial. Uma guerra comercial e uma guerra tarifária não produzem vencedores. E o protecionismo, Daniel Souza, não leva a lugar nenhum. Eu contratei o Xi Jinping e veio o Adam Smith, Daniel. O que está acontecendo, cara? Que maluquice. Que loucura. Mas o fato, Daniel... Pois é. E outra coisa que é importante lembrar, a gente passa a palavra, é que China e Vietnã têm seus atritos, tá? Não é uma relação tão simples assim. Eles têm uma série de problemas fronteiriços, principalmente na região do Mar do Sul da China. Onde é que está a fronteira marítima de um? Onde é que está a fronteira marítima do outro? O Vietnã, por exemplo, reclama das Ilhas Paracel, que a China diz que deveria ser seu, o Vietnã diz que é seu e tal. Então, tem um problema ali. Só que, claramente, esses dois países, Daniel, eles estão se entendendo que precisam se juntar. Não apenas os dois, aliás, precisam se juntar. E aí você tem toda a autoestima de Donald Trump, né, Daniel? O Trump disse que China e Vietnã estão se reunindo para descobrir como prejudicar os Estados Unidos. E o Trump adotou uma postura muito condescendente. A frase dele também é sensacional. Ele disse o seguinte: eu não culpo a China, eu não culpo o Vietnã, vejo que eles estão se unindo hoje, é uma reunião adorável, it's a lovely meeting, é uma reunião como se estivessem tentando descobrir como podemos ferrar os Estados Unidos. Ô, Donald Trump, eu acho que você não está entendendo, acho que você não está entendendo. Os Estados Unidos estão se ferrando sem ninguém precisar fazer nada. Tá gerando uma integração entre China, Vietnã, Malásia, toda essa galera, Europa, vai todo mundo ter que se juntar sem os Estados Unidos. Vai ser doloroso? Vai ser doloroso, mas vai adaptar, né, Daniel Souza? Eu acho que não tem muito outro caminho. E é interessante, Tanguy, porque vai se descortinando uma possibilidade, que é o fato do mundo eventualmente continuar razoavelmente globalizado sem os Estados Unidos. Quer dizer, você passa a ter ali um mundo razoavelmente globalizado na Ásia, de repente um relacionamento da Ásia com a Europa, um relacionamento da Europa com a América do Sul, você começa a ter possibilidades de relacionamentos aprofundados dentro de um contexto onde os Estados Unidos resolvem se desconectar unilateralmente, voluntariamente, justamente do cenário internacional. Isso é algo que chama demais a atenção quando a gente olha para o que está acontecendo, e Donald Trump está operando alguns milagres. Quer dizer, China conversando com esse pessoal todo não é pouca coisa. Você está deixando até algumas mágoas e algumas disputas para trás porque considera que o momento é perigoso demais para que não haja diálogo. Agora, no meio disso tudo, Daniel, a globalização está afundando, o pessoal aí está ressabiado, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente? Mas tem um jeito de você que está me ouvindo continuar navegando aí na globalização, utilizando a belíssima NordVPN, os nossos parceiros que permitem que você acesse a internet de mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. Não queremos barreiras à sua navegação na internet. Então, você quer conectar na internet em Nova York, em Honolulu, em Pequim, em Hanoi, né, lá no Vietnã, onde quer que seja, você consegue. E dessa maneira você consegue, Daniel, muitas vezes uma série de vantagens para conseguir passagens aéreas, para conseguir reserva de hotel, para conseguir assistir aquela série que você gosta no seu streaming preferido, que de repente não está no catálogo brasileiro, mas pode estar em outro catálogo, no catálogo de algum outro país. Assim como, Daniel, determinados sites, por exemplo, sites de notícias, que às vezes tem alguma coisa bloqueada para fora do país. Acessando a internet por esse sistema você consegue. Lembrando que a VPN é absolutamente legal, não tem qualquer ilegalidade e ainda garante uma série de proteções para os seus dispositivos. A NordVPN te oferece o recurso do Threat Protection. Tem uma série de proteções aos seus dispositivos, ao seu celular, ao seu computador. Tudo isso com enormes vantagens. Utilizando o link que está na descrição desse episódio, você ganha 4 meses gratuitos, 4 adicionais no seu 4 meses, Daniel Souza. Mais desconto, porque fica mais barato se você utilizar o link. E
mas eu não sei como é que funciona, não sei se vou me adaptar. 30 dias para você testar. Se em 30 dias você não gostar, não tem problema, você não tem custo nenhum. Tudo isso utilizando o link que está na descrição deste episódio. Gente, Tanguy e eu somos usuários da NordVPN. Fica aqui o nosso relato pessoal, fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal, ainda mais com condições especialíssimas como essas. Link no descritivo, cliquem que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Ô Tanguy, eu quero avançar para a Argentina. No dia de hoje tivemos um movimento extremamente importante. A gente vem destacando aqui no Petit Jornal que em algum momento o Milei teria que flexibilizar o câmbio. E essa flexibilização chegou. No dia de hoje, nós temos a Argentina se desfazendo justamente do cepo, que é o controle cambial, que foi colocado lá na época do Alberto Fernandes e foi mantido ali durante o governo, aliás, foi colocado no governo do Maurício Macri e foi mantido durante o governo do Alberto Fernandes, onde você tinha controle sobre o acesso à moeda estrangeira. E o que acabou acontecendo é que você passou a ter na Argentina aquele sistema bizarro de taxas múltiplas de câmbio, diferentes taxas de câmbio para diferentes produtos, como forma de tentar controlar ali o acesso à moeda estrangeira. Pois bem, depois do Fundo Monetário Internacional anunciar que vai emprestar 20 bilhões de dólares à Argentina, depois do Banco Mundial anunciar 12 bilhões de dólares para a Argentina, depois do BID anunciar 10 bilhões de dólares para a Argentina, o governo do Javier Milei se sentiu confiante para flexibilizar o controle cambial. Ou seja, a partir de hoje, segunda-feira, os argentinos passaram a ter mais liberdade para comprar dólares americanos. E a taxa de câmbio, ela pode flutuar entre 1.000 pesos e 1.400 pesos. É uma flutuação em bandas, muito semelhante ao que o Brasil teve na época do Plano Real. Você tem um teto e um piso. Quando bate no teto e no piso, o Banco Central acaba interferindo, acaba entrando no mercado cambial, justamente para impedir que o teto e o piso sejam ali rompidos. É importante destacar que o governo já anunciou que a banda será ampliada em 1% ao mês para cima e para baixo, para que gradualmente a Argentina possa aderir a um regime de câmbio flutuante e você tem ali uma aproximação entre a taxa de câmbio oficial e a taxa de câmbio do mercado paralelo. Esse mecanismo que eu descrevi aqui é da taxa de câmbio oficial. Então, o Javier Milei faz aí uma aposta bastante ousada, pode dar certo, ela precisa realmente de uma Argentina com credibilidade junto aos investidores, ela precisa de uma Argentina que receba dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos, mas é o Javier Milei cumprindo uma promessa de campanha, inegavelmente. Ele disse que ele ia flexibilizar o controle cambial e está flexibilizando o controle cambial. Agora os argentinos têm mais liberdade para comprar a moeda americana. No dia de hoje a gente teve até um repique ali no preço do dólar por conta de uma demanda reprimida, me parece bastante natural, mas existe uma expectativa por parte do governo de uma certa normalização ao longo do tempo, até que lá na frente a Argentina possa aderir completamente a um câmbio flutuante, exatamente como existe no Brasil. A Argentina possa aderir a um regime onde as pessoas têm total liberdade para comprar moeda americana e vender moeda americana, exatamente como acontece no Brasil. Mas para que isso dê certo, você precisa aí de uma Argentina com bastante credibilidade junto à comunidade internacional e junto aos investidores. Daniel, outra pauta que eu queria desenvolver hoje foi a visita do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, à Casa Branca. Ele esteve lá com Donald Trump. Foi uma lambeção, Daniel. Foi uma rasgação de seda. Que um é maravilhoso, o outro está fazendo um trabalho fantástico. Porque eu adoro o governo de El Salvador. Porque o Trump é o melhor presidente que já existiu na face da Terra. O Trump sabe certamente, claro que não, Daniel. Sabe que é para baixo. É México, né? É grande México ali. O cara tá fazendo um monte de cadeia, né? Isso é bom, né? Cadeia. Inclusive, foi exatamente isso que o Trump falou. O Trump disse que pretende deportar quantos imigrantes for possível para El Salvador. É importante lembrar que tem um acordo entre Estados Unidos e El Salvador para que os Estados Unidos peguem pessoas deportadas para qualquer lugar que seja, de qualquer lugar que seja, e mandem para El Salvador. E El Salvador está construindo prisões. Aliás, o Donald Trump disse que gostaria de ajudar
El Salvador a construir mais prisões. Então, Donald Trump disse que se as leis americanas permitirem, ele gostaria que os Estados Unidos pagassem pela construção de mais prisões. Agora, um dos grandes temas, Daniel, que foi debatido e que tem sido debatido ao longo desses últimos dias, é o caso de um dos deportados, né? Um dos caras que foi preso nos Estados Unidos, foi deportado para El Salvador, um cara chamado Kilmar Abrego Garcia. Qual é a questão dele? Ele é um salvadorenho, então ele é um cidadão de El Salvador, que foi preso e deportado para El Salvador. O problema é que, aparentemente, ele foi preso por engano. Ele não estava ilegal, ele tem visto de trabalho e foi enviado para El Salvador. O governo americano diz que, olha, tenho sérias desconfiança aqui, tenho provas e tal, de que ele é membro de uma gangue, mas, ao que tudo indica, não há provas nesse sentido. E aí, um juiz nos Estados Unidos determinou que o senhor Kilmar Abrego Garcia seja repatriado. Então, essa foi uma ordem dada por um juiz americano para o executivo dos Estados Unidos. A questão, Daniel, é que quando a gente fala sobre política externa, a gente está falando sobre uma prerrogativa do presidente. Então, um assessor, inclusive, do Marco Rubio, né, que é o secretário de Estado, disse que nenhuma corte tem o poder de forçar políticas de relações exteriores ao governo americano. E a coisa se complica ainda mais, Daniel, porque é um salvadorenho em El Salvador. Então, basicamente, Daniel, o Nayib Bukele não tem nenhum interesse de gerar esse constrangimento para o Trump de pegar esse cara e mandar de volta. Mas o fato, Daniel, é que isso está gerando protesto nos Estados Unidos, inclusive parentes do Kilmar Abrego Garcia estiveram na frente da Casa Branca hoje, durante a visita do Nayib Bukele, para protestar contra a deportação dele. Duvido que esse cara volte, né? Mas é apenas mais um sinal. Aliás, tenho certeza que tanto o Trump quanto o Bukele estão muito satisfeitos com o desfecho dessa história, de que pessoas serão mandadas para El Salvador. Não tentem entrar nos Estados Unidos, porque o seu destino vai ser esse, você vai acabar parando em El Salvador, em uma daquelas mega prisões construídas no país caribenho, no país centro-americano, perdão. Eu tenho uma pauta rápida, Daniel, só uma coisa que eu queria desenvolver aqui muito rapidamente. Tivemos ontem eleições no Equador e tivemos a vitória do presidente, né? O presidente conseguiu a sua reeleição, que é o Daniel Noboa. Importante lembrar, Daniel, que o Daniel Noboa ele tinha sido eleito para um meio mandato, né? Então a gente tinha tido um presidente que era o Guilherme Lasso. O Guilherme Lasso ia ser derrubado e ele acabou invocando aquela chamada morte cruzada, né? Que é um dispositivo que a Constituição equatoriana garante, que ele renuncia e dissolve o parlamento. Então houve uma nova eleição e o Daniel Noboa foi eleito apenas para completar o mandato do Guilherme Lasso. Então ele foi eleito naquele momento, agora ele consegue finalmente um mandato pleno para ele. Ele foi eleito com 56% dos votos contra 44% da Luísa Gonçalves. Luísa Gonçalves é uma herdeira política do Rafael Correa, e a questão, Daniel, é que a Luísa Gonçalves não reconheceu o resultado da eleição. Segundo o partido dela, houve a maior e mais grotesca fraude da história do país. Então temos um cenário de tensão eleitoral bastante grande, né? Não houve o reconhecimento da candidata derrotada. É importante notar que o Daniel Noboa tampouco é um cara muito popular. Basicamente, ele surfou numa onda de anticorreísmo, né? Então, a imagem do Rafael Correa no Equador é uma imagem muito desgastada e tal. Então, rola ali uma junção de forças contra a candidata do Rafael Correa. Basicamente, o Daniel Noboa, ele se elege muito com uma pauta de combate à violência, né? Que a violência é a prioridade dele, que ele vai pegar duro com a violência. E, de fato, Daniel, a taxa de homicídios diários no Equador, ela baixou de inacreditáveis 22 diários para 19 diários. Lembrando que é um país pequeno, né? Então, quando se fala em 22 homicídios diários caindo para 19, é um número muito alto. Mas a questão, Daniel, é que a violência no início desse ano, ela aumentou muito. Entre janeiro e fevereiro, Daniel, a gente está falando sobre 1.529 mortes violentas, o que dá uma média de 26 mortes violentas por dia. Ou seja, baixou para 19, mas já aumentou de novo para 26. Daniel Noboa está longe de ser um político carismático e tudo. A gente tem um país em recessão técnica, né? No ano passado, o PIB do Equador recuou 0,4%. Há apagões constantes, né? A gente chega a ter 14 horas sem luz por dia em determinadas regiões do Equador. Isso leva, portanto, a uma corrosão horrorosa dos empregos,
do poder de compra, né? Você tem, de fato, uma situação muito difícil no Equador, uma disparada do custo de vida, e esses são os desafios, portanto, que Daniel Noboa vai ter daqui para frente, somando-se, portanto, a uma certa instabilidade política, visto que, como eu disse, a oposição não reconheceu a legitimidade da eleição. Vamos ver no que vai dar isso agora, Daniel Souza. Tanguy, agora sim, vamos para a geleia da Shakira de hoje. A história de hoje, Tanguy, vem do México. O governador de San Luis Potosí, o Ricardo Gallardo, ele diz que está recebendo visitas no palácio do governo local, e essas visitas são da Imperatriz Carlota. A Imperatriz Carlota, ela foi a esposa do Maximiliano, que foi imperador do México durante o século XIX. Só que tem um detalhe, Tanguy, a Imperatriz Carlota, ela nasceu na Bélgica e morreu na Bélgica. Mas ele está dizendo... Daniel, você se atém à tecnicalidade, Daniel Souza. A partir do momento que o cara viu um espírito, ninguém me interessa, Daniel, onde é que nasceu, onde é que morreu. Eu acredito, tá? Eu acredito. Pra mim, não importa. É que o Daniel, morreu no lugar tal, só pode aparecer naquele lugar. Daniel, tá faltando o lúdico. O lúdico. Tem que abraçar o lúdico, Daniel. Mas o fato, Tanguy, é que o governador está organizando passeios paranormais e destacou que vai chamar um exorcista para que a Imperatriz Carlota possa encontrar o seu descanso eterno, porque ela deve estar passando aí por algum aperto, deve estar passando por alguma dificuldade. A Imperatriz Carlota, que morreu há aproximadamente 20 anos. É uma história bem traumática no México, né? O imperador Maximiliano... Peraí, ela morreu há 20 anos? Não, há 100 anos, desculpa, 100 anos. Aproximadamente 100 anos, na década de 20 do século XX. E é uma história bastante traumática no México, afinal, o imperador Maximiliano acabou sendo fuzilado no país. Ele era irmão do Franz Joseph, né? O marido da Sissi, a conhecida Elizabeth. Tanguy, você sabe que família real é minha especialidade, né, Tanguy? Se você me deixar aqui, eu sigo falando. Mas a Carlota, Tanguy, a Carlota está ali, digamos assim, amedrontando o governador de San Luis Potosí, que está ganhando muita visibilidade interna, está organizando passeios paranormais e vai buscar ali, através de um exorcista, o descanso eterno para a Imperatriz Carlota. Agora, fica a questão aqui, né, Daniel? Se ela está de fato no México, tem que ver se ela está legalmente no México, né, Daniel Souza? Ou se está rolando aí uma migração ilegal, para ver se tem visto. Isso aí tudo tem que ser visto ainda mais nos dias de hoje. Daniel Souza, no meio disso tudo que a gente está trazendo aqui, instabilidades, ninguém sabe se vai ter tarifa, se não vai, o que vai acontecer. Tem uma maneira de a gente conseguir pelo menos determinados parâmetros para tentar interpretar a realidade, que é peticursos.com.br. A gente agradece demais todo mundo que ouve a gente, que acompanha a gente por aqui. Fazer o Petit Jornal dá muito trabalho, e a gente tem esse outro projeto que a gente gosta muito também, é uma forma adicional que você tem de ter acesso ao nosso trabalho, ao conteúdo que a gente cria. O preço é super convidativo, o nosso objetivo é de fato esse. Então acessa lá o site peticursos.com.br para dar uma olhada no catálogo de cursos que a gente já tem lá. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso imediato, automaticamente, a todas as aulas. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso nós sempre registramos o nosso agradecimento a eles aqui no nosso episódio. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem ali a chave Pix para apoiar o Petit Jornal. Pix é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Nós temos também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.